Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está lendo isso, seja muito bem-vindo. Pega um café, senta aí com calma e comenta de qual cidade você é. Porque o que eu vou contar aqui não é história inventada. É aquilo que eu vivi na beira da estrada, entre o medo e a coragem, entre a solidão e o reencontro com a vida. Meu nome é Roberto, tenho 52 anos. 30 deles dedicados ao volante. Sou caminhoneiro, desses que conhecem cada curva da BR-153, cada posto entre Anápolis e Araguaína, cada buraco da estrada que corta o coração do Brasil. Mas tem uma coisa que eu não conto para todo mundo logo de cara. Sou viúvo há 2 anos e 3 meses. A Sandra se foi num acidente doméstico estúpido. Escorregou no banheiro, bateu a cabeça e quando eu cheguei da viagem, ela já tinha partido. Nem pude me despedir. Nem pude dizer que aquela briga boba antes de eu sair, por causa de uma conta atrasada, não valia nada perto do que ela significava para mim. Desde então, a cabine do caminhão virou minha casa de verdade. Não por escolha, mas por necessidade. Lá em Goiânia, a casa ficou grande demais, silenciosa demais, cheia demais de lembrança. Cada canto tinha o cheiro dela, o jeito dela de arrumar as coisas. Então, eu passei a aceitar todo o frete que aparecia. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais tempo na estrada, menos tempo eu tinha para pensar. Naquela noite de junho de 2025, eu estava voltando de Palmas, Tocantins, com a carreta vazia. Tinha descarregado uma carga de material de construção e ia pegar outro frete em Goiânia no dia seguinte. O céu estava pesado, daqueles que anunciam chuva forte. O vento cortava frio, coisa rara naquela região. E eu sentia um aperto no peito que não era só do tempo. Eram quase 2 da manhã. A BR-153 estava deserta, só o clarão amarelado dos meus faróis rasgando a escuridão. No rádio, uma música sertaneja velha tocava baixinho, dessas que a Sandra gostava. Eu deixei tocar. Ultimamente eu tinha parado de fugir das lembranças. Elas vinham de qualquer jeito. Amor, você está dirigindo com cuidado. A voz dela ecoava na minha cabeça. Ela sempre perguntava isso antes de eu sair, e eu sempre respondia, sempre, meu bem, sempre. Mas naquela noite eu não estava com cuidado. Estava no automático, mãos no volante, olhos na pista, mas a cabeça longe, perdida em algum lugar entre o arrependimento e a saudade. Foi quando o Waze apitou. Em 800 metros, vire à direita para economizar 12 minutos. Eu olhei para o celular encaixado no suporte. Uma estradinha de chão batido, um atalho que eu nunca tinha pego. Normalmente eu ignorava essas sugestões. Conheço a região. Sei que nem todo atalho vale a pena, principalmente com carreta vazia, que fica leve demais e perigosa em chão irregular. Mas alguma coisa naquela noite me fez virar. Talvez tenha sido o cansaço. Talvez tenha sido a vontade de chegar logo e dormir. Ou talvez, e só hoje eu consigo entender isso, tenha sido algo maior que eu. Algo que a Sandra sempre chamava de caminhos do destino. A estradinha de terra começou tranquila. Saibro batido, algumas pedras, nada que o caminhão não aguentasse. Reduzi a velocidade, acendi os faróis de neblina e segui em frente. Dos 2 lados, só mato fechado e escuridão. De vez em quando, uma cerca de arame farpado aparecia no clarão da luz. Gado dormindo, silêncio pesado. Eu já estava quase me arrependendo da escolha quando vi, lá na frente, uma construção pequena. Parecia uma capelinha, daquelas que o pessoal do interior ergue na beira das estradas em homenagem a algum santo ou a algum acidente fatal. Tinha uma cruz de madeira no topo, e as paredes meio descascadas, esbranquiçadas pela chuva e pelo tempo. E foi aí que eu ouvi. Primeiro um grito, depois o som de madeira batendo em madeira, seco, forte. E por último, uma voz de mulher. Não faz isso, por favor.
Meu pé foi pro freio sem eu pensar. O caminhão parou no meio da estrada, motor roncando, coração disparado. Fiquei ali parado uns 5 segundos, tentando entender se eu tinha ouvido mesmo ou se era coisa da minha cabeça cansada. Mas aí o grito veio de novo. E dessa vez era de dor. Joguei o farol alto na direção da capelinha. E o que eu vi me gelou a espinha. No pátio de terra na frente da construção, iluminado agora pela luz crua dos meus faróis, tinha 3 homens. 2 seguravam uma jovem pelos braços. O terceiro estava com um pedaço de pau na mão, erguido no ar. E atrás deles, encostada na parede da capela, tinha uma cruz. Não uma cruz de enfeite, uma cruz de madeira bruta, feita de tábuas grossas amarradas com corda e arame. A moça estava de joelhos, os braços marcados, a roupa rasgada, o rosto virado para o chão, mas eu conseguia ver. Ela chorava sem fazer barulho, como quem já não tem mais força para gritar. Um dos homens falou alguma coisa que eu não escutei. O outro riu. E o terceiro levantou o pau de novo. Foi nesse momento que eu entendi uma coisa muito simples, muito clara. Se eu passasse reto, se eu fingisse que não vi nada, se eu virasse o volante e acelerasse de volta para a estrada principal, eu não ia me perdoar nunca mais. E a Sandra, lá de cima, também não. Então eu fiz a única coisa que um homem de bem podia fazer naquela hora. Engatei o pisca-alerta. Joguei a carreta atravessada na entrada do pátio, tampando qualquer saída, e apertei a buzina. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes longas, que fizeram o chão tremer e os cachorros da região inteira começarem a latir no meio da noite. Os 3 homens se viraram, assustados, com os olhos arregalados na luz alta do farol. E eu desci da cabine, com a lanterna numa mão e a cinta catraca de amarração na outra, o coração batendo tão forte que eu sentia nas têmporas, mas firme, porque naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, eu não estava sozinho. Eu estava carregando comigo a memória de uma mulher que sempre me ensinou uma coisa: quem tem luz, acende, quem tem voz, grita, quem tem coração, fica. Meus pés tocaram o chão de saibro e eu senti o frio da madrugada subir pelas pernas. O vento tinha parado completamente, como se a própria natureza tivesse segurado a respiração para ver o que ia acontecer. O único som era o ronco do motor do caminhão, o latido distante dos cachorros e a minha própria respiração, pesada, rápida, cheia de medo que eu tentava esconder. Os 3 homens ficaram paralisados por uns segundos, só me encarando. A luz do farol alto batia nas costas deles, deixando os rostos na sombra. Mas eu conseguia ver o suficiente. Um era mais velho, de barba grisalha e camisa xadrez desabotoada. O segundo era mais novo, talvez uns 30 anos, com uma corrente grossa no pescoço que brilhava na luz. O terceiro, o que segurava o pau, era magro, alto, com um boné virado para trás e uma tatuagem que subia pelo braço. A moça continuava de joelhos entre eles, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Mesmo de longe, eu podia ver as marcas nos braços dela, arranhões, roxos, marcas de corda. A blusa branca estava rasgada na lateral, os pés descalços, e aquele jeito de quem já tinha desistido de lutar. Isso me partiu. Solta ela, agora. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Forte, clara. O homem da barba deu um passo à frente, saindo da sombra. Quando a luz bateu no rosto dele, eu vi os olhos vermelhos, o hálito que eu imaginava mesmo à distância, cachaça barata. Ele abriu os braços num gesto quase teatral, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança burra. Isso aqui não é da sua conta, caminhoneiro. Cai fora enquanto é tempo. Eu disse, solta ela. Apertei a cinta catraca na mão. O metal fez um barulho seco. Não vou repetir de novo. O mais novo, o da corrente, deu uma risada curta. Você tá sozinho, velho. A gente é 3. Faz as contas. Eu dei mais um passo à frente, devagar, mantendo a lanterna apontada para os olhos deles.
Eu tô sozinho, é verdade. Mas essa carreta atrás de mim tá bloqueando a saída de vocês. E essa buzina que eu toquei, todo mundo num raio de 2 quilômetros já acordou, polícia já deve estar a caminho. Era blefe. Eu ainda não tinha ligado para a polícia, mas eles não sabiam disso. O homem do pau, o da tatuagem, cuspiu no chão. Essa aí tá sendo corrigida, entendeu? Ela merece. Falou o que não devia, se meteu onde não foi chamada. A gente só tá dando uma lição. Lição? Minha voz saiu mais baixa agora, mais perigosa. Amarrar uma mulher numa cruz é lição? Bater nela até sangrar é lição? Ela falou do pastor. O homem da barba gritou de repente, com os olhos arregalados, apontando para a moça como se ela fosse um demônio. Ela mentiu, inventou calúnia, disse que o pastor estava desviando dinheiro da igreja. Uma vagabunda dessas merece ser exposta, merece pagar pelo pecado. E foi nessa hora que eu entendi. Não era violência comum, era algo pior. Era fanatismo. Era gente que acreditava de verdade que estava fazendo a coisa certa. Gente que distorcia a fé para justificar crueldade. E esse tipo de gente, eu sabia, era o mais perigoso, porque não sente remorso. Respirei fundo. Minha mão tremia, mas eu forcei ela a ficar firme. Escuta aqui. Falei devagar, olhando direto para o homem da barba. Eu não sei o que essa moça fez ou deixou de fazer, e sinceramente, não me importa. O que eu sei é que bater em mulher, amarrar ela numa cruz e humilhar ela desse jeito não é coisa de gente de Deus, é coisa de covarde. O silêncio que caiu foi pesado, mortal. E então, o homem da tatuagem veio para cima. Ele gritou algo que eu nem entendi direito, ergueu o pedaço de pau acima da cabeça e correu na minha direção. Tudo aconteceu rápido, rápido demais. Meu corpo reagiu por instinto. Girei o corpo para o lado, deixando o pau passar, raspando no meu ombro, e no mesmo movimento, rodei a cinta catraca no ar e acertei a lateral do joelho dele. O homem urrou de dor e desabou no chão, segurando a perna. Os outros dois ficaram parados, chocados. Eu não perdi tempo. Puxei o celular do bolso com a mão esquerda, ainda segurando a cinta com a direita, e liguei para a polícia no viva voz, em alto e bom som, para eles ouvirem. Alô? Polícia Militar? Eu preciso de ajuda urgente. BR-153, entrada para a estradinha de terra perto da capelinha do quilômetro. Espera. Olhei em volta procurando alguma referência. Próximo ao trevo de Porangatu. 3 homens agredindo uma mulher. Ela tá amarrada, machucada. Eu preciso de viatura agora. A voz da atendente do outro lado da linha respondeu alguma coisa, mas eu nem prestei atenção. Mantive o telefone no viva voz, deixando bem claro que a polícia estava a caminho. O homem da barba deu um passo para trás. Você não sabe o que está fazendo, caminhoneiro. Não sabe quem a gente é. Eu sei exatamente quem vocês são. Minha voz saiu gelada. Vocês são covardes que batem em mulher e usam o nome de Deus para justificar. A gente vai te achar, o mais novo falou, apontando o dedo para mim. Você e ela, a gente vai nada. Gritei de volta, dando um passo largo na direção dele. Ele recuou. Porque se vocês encostarem um dedo nela de novo, se vocês tentarem qualquer coisa, eu vou fazer questão de espalhar essa história em cada rádio de caminhoneiro do Brasil inteiro. Vou contar o nome de vocês, a cara de vocês, e não vai ter buraco fundo o suficiente para vocês se esconderem. Foi blefe de novo, mas funcionou. O homem da corrente olhou para os outros dois. O da tatuagem ainda gemia no chão, segurando o joelho. O da barba tinha os punhos cerrados, mas dava para ver. Ele estava com medo. Medo da polícia, medo da exposição, medo de perder o controle da situação. E então, no meio daquela tensão toda, eu ouvi um barulho novo, um motor de moto. Virei a cabeça e vi lá no canto do pátio, encostada na lateral da capelinha, uma moto velha. E o homem mais novo já estava correndo na direção dela. Ei! Gritei, mas ele não parou.
montou na moto, deu a partida, que falhou uma vez, duas vezes, e na terceira o motor pegou. Ele ia fugir. Sem pensar duas vezes, corri na direção dele. Ele acelerou jogando terra para trás, e eu, num impulso desesperado, lancei a cinta catraca girando no ar. A cinta passou por baixo da roda dianteira e travou nos raios. A moto derrapou. O homem gritou, e a moto tombou para o lado, jogando ele no chão de saibro com um baque surdo. Ele ficou lá, gemendo, tentando levantar. Atrás de mim eu ouvi passos. Virei rápido, esperando o pior. Mas era o homem da barba e o da tatuagem, correndo mato adentro, fugindo pela escuridão. Covardes até o fim. Fiquei ali parado, respirando rápido, suado, com o coração quase saindo pela boca. Minha mão direita tremia violentamente, agora que a adrenalina começava a baixar. Eu olhei para o homem caído no chão ao lado da moto, depois para o mato, onde os outros dois tinham desaparecido. E então, finalmente olhei para ela. A moça ainda estava de joelhos, mas agora tinha erguido o rosto, e pela primeira vez eu vi os olhos dela. Castanhos, fundos, cheios de lágrimas, mas também de algo que eu não esperava: alívio. Caminhei devagar na direção dela, guardando a lanterna no bolso. Me ajoelhei na frente dela, mantendo distância sem invadir o espaço. Respira, falei baixinho. Você está segura agora. Eu não vou te machucar. Ela soluçou, o corpo inteiro tremendo. Vou soltar essas cordas, tá bom? Devagar. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Comecei a desfazer os nós. As cordas estavam apertadas demais, marcando a pele dela, deixando sulcos vermelhos e roxos. Minha mão tremia enquanto eu puxava as pontas, soltando uma depois outra. Quando a última corda caiu no chão, ela desabou para frente. Eu segurei ela pelos ombros, impedindo que batesse no chão. Ei, calma, eu te peguei. Tirei a jaqueta jeans que eu usava por cima da camisa e coloquei nos ombros dela, cobrindo a blusa rasgada. Ela puxou a jaqueta para perto do corpo, tremendo. E então, sem avisar, ela encostou a cabeça no meu ombro e chorou. Chorou com um som que vinha lá de dentro, um choro de quem tinha segurado tanto que agora não conseguia mais parar. Eu fiquei ali, ajoelhado naquele chão de terra, com uma desconhecida nos meus braços, ouvindo ela chorar. E pela primeira vez em 2 anos, eu também chorei. Não sei se era pela situação, não sei se era pela lembrança da Sandra, não sei se era pelo alívio de ter conseguido ajudar. Mas naquele momento, naquele chão frio e duro, embaixo daquele céu sem estrelas, alguma coisa dentro de mim começou a se mover. Alguma coisa que estava congelada desde o dia que eu perdi minha esposa. Ao longe, eu ouvi o som de sirenes. A polícia estava chegando. As luzes azuis e vermelhas da viatura rasgaram a escuridão uns 10 minutos depois. 2 viaturas, na verdade. Uma da polícia militar e outra da polícia civil, que devia estar de ronda na região. O barulho das sirenes assustou a moça, que se encolheu ainda mais contra mim. Calma, é a polícia. Você está segura agora. Falei baixinho, mantendo a mão no ombro dela por cima da jaqueta. Os policiais desceram rápido, mãos nas armas, lanternas varrendo o pátio. Um deles, um sargento de uns 40 anos, barriga saliente e bigode grisalho, veio direto na nossa direção. O que aconteceu aqui? Levantei devagar, mantendo as mãos visíveis. Eu sou o caminhoneiro que ligou. Esses 3 homens estavam agredindo essa moça. 2 fugiram para o mato ali, apontei. O terceiro está lá, caído perto da moto. O sargento acenou para outros 2 policiais que saíram correndo na direção que eu indiquei. Ele se abaixou para olhar para a moça. Mocinha, você está machucada, precisa de ambulância? Ela balançou a cabeça, mas não levantou o rosto. Continuava encolhida, tremendo. Tem certeza? O sargento insistiu. Mais suave agora. Eu só quero sair daqui. A voz dela saiu rouca, quebrada. Era a primeira vez que eu ouvia ela falar direito. Tudo bem, vamos levar vocês para a delegacia para fazer o boletim. Você vai precisar prestar depoimento.
Ela fechou os olhos com força, como se aquilo fosse a coisa mais difícil do mundo. Eu me abaixei de novo, ficando na altura dela. Eu vou junto, tá? Não vou deixar você sozinha. Ela abriu os olhos e me olhou pela segunda vez. Demorou uns segundos, como se estivesse avaliando se podia confiar. E então, assentiu. A delegacia de Porangatu era pequena, com aquele cheiro característico de papel velho, café requentado e mofo. 3 da manhã e o lugar estava quase vazio. Só o delegado de plantão, uma escrivã sonolenta e nós dois. Eles levaram a moça para uma sala separada para fazer o exame de corpo de delito. Eu fiquei sentado num banco de madeira duro no corredor, esperando. As mãos ainda tremiam, a camisa estava suada. A adrenalina tinha passado e agora só sobrava o cansaço. Um cansaço que vinha de dentro, dos ossos. Fechei os olhos e vi a cena de novo. A cruz, os homens, o pau erguido no ar. E pensei, e se eu não tivesse virado naquela estrada? E se eu tivesse ignorado o Waze? E se eu tivesse passado reto quando ouvi o grito? Sandra, sussurrei pro nada. Foi você que me guiou até lá, né? Não tive resposta, mas senti algo quente no peito, como se ela tivesse ouvido. Depois de uns 40 minutos, a porta da sala se abriu e a moça saiu, acompanhada de uma policial feminina. Ela ainda estava com minha jaqueta nos ombros. Os cabelos, castanhos, longos, bagunçados, caíam na frente do rosto. Mas ela estava mais firme agora, menos trêmula. A policial acenou para mim. Você pode entrar também. O delegado quer ouvir os dois juntos. Entramos numa sala pequena com uma mesa de fórmica arranhada, 2 cadeiras de plástico e um ventilador velho que rangia no canto. O delegado, um homem de uns 50 anos, careca, óculos de grau grosso, nos indicou as cadeiras. Sentem, por favor. Sentamos lado a lado. Eu reparei que ela mantinha as mãos fechadas no colo, apertadas uma na outra, como se quisesse se segurar para não desmoronar. O delegado abriu uma pasta, puxou uma caneta e olhou para ela. Moça, eu preciso do seu depoimento completo. Nome, idade e o que aconteceu hoje à noite. Ela respirou fundo, soltou devagar e começou a falar. Meu nome é Clarice, Clarice Almeida dos Santos. Tenho 26 anos. Morava em Porangatu mesmo, num bairro perto da rodoviária. A voz ainda era baixa, mas firme. Ela não olhava para o delegado, olhava para as próprias mãos. O que aconteceu? O delegado perguntou, anotando. Ela fechou os olhos. Eu frequentava uma igreja aqui na cidade. A Igreja Assembleia do Renovo. O pastor de lá, o pastor Wellington, ele era casado com uma prima distante da minha mãe. Minha mãe morreu faz 5 anos. Meu pai eu nunca conheci. Então o pastor e a esposa dele me acolheram. Me deram trabalho na secretaria da igreja, me deixaram morar numa casinha nos fundos do terreno. Eu achei que era bondade. Ela abriu os olhos. E quando continuou, a voz dela tinha uma raiva contida, controlada. Mas não era bondade, era controle. O pastor controlava tudo. Onde eu ia, com quem eu falava, que roupa eu usava. Dizia que era para me proteger, que mulher sozinha atrai o demônio. Eu acreditei por um tempo, até que eu comecei a perceber umas coisas estranhas. Que tipo de coisas? O delegado ergueu os olhos por cima dos óculos. Dinheiro. As ofertas não batiam. Eu via gente doando, via os envelopes, mas na hora de fechar o caixa da semana faltava. Muito. Eu achei que estava fazendo conta errada, mas aí eu comecei a anotar tudo escondido e confirmei. O pastor estava desviando, pegando o dinheiro dos fiéis e usando para outras coisas. Reforma na casa dele, carro novo, viagem. Ela pausou, engolindo seco. Eu confrontei ele, achei que ele ia explicar, que tinha algum motivo, mas ele mudou, ficou frio. Me disse que se eu contasse para alguém, ia me destruir.
Ia dizer que eu era mentirosa, que eu estava inventando porque queria me apropriar do dinheiro, ia me expor na frente da igreja inteira. E você contou mesmo assim? Perguntei sem conseguir segurar. Ela me olhou pela primeira vez desde que começamos a conversa. E vi nos olhos dela algo que eu reconheci. Coragem. A coragem desesperada de quem não tem mais nada a perder. Contei, fui na polícia, entreguei as anotações, fiz a denúncia formal. Achei que ia dar em alguma coisa. E deu? O delegado perguntou. Ela deu uma risada amarga. Deu. O pastor descobriu. Não sei como, mas descobriu. No domingo seguinte, ele me expôs no púlpito, na frente de todo mundo. Disse que eu era uma serpente, que eu tinha tentado roubar a igreja e jogar a culpa nele. Disse que eu precisava ser corrigida publicamente. Os fiéis acreditaram nele, todos. Me xingaram, me empurraram para fora da igreja. Alguns até cuspiram em mim. Ela limpou uma lágrima que escorreu, mas continuou, firme. Eu achei que tinha acabado. Voltei para a casinha nos fundos, peguei minhas coisas e saí. Fui dormir na casa de uma conhecida. Mas hoje à noite, 3 homens da igreja me pegaram quando eu estava voltando do mercado. Me jogaram na caminhonete deles e me levaram para aquela capelinha abandonada. Você conhecia eles? O delegado perguntou. Conhecia. Eram diáconos da igreja, homens de confiança do pastor. Eles disseram que iam me dar uma lição, que iam fazer comigo o que fizeram com Jesus, me crucificar. Não de verdade, disseram. Só amarrar na cruz e tirar foto para expor meu pecado na internet, para servir de exemplo para quem mais quisesse trair a igreja. Meu estômago revirou. Meu Deus! Eles começaram a me amarrar. E aí começaram a bater, a me xingar, a dizer que eu ia queimar no inferno, que eu era filha do diabo. A voz dela tremeu, mas ela continuou. Eu achei que ia morrer ali. Achei que ninguém ia me achar. Até que eu ouvi a buzina do caminhão. Ela virou a cabeça e me olhou. E aí ele apareceu. O delegado me olhou também. E o senhor, como se envolveu nisso? Contei tudo. A viagem, o atalho, os gritos, a decisão de parar, o confronto, a queda da moto, a fuga dos outros 2. Quando terminei, o delegado tirou os óculos e esfregou os olhos cansado. Vocês têm sorte. Muita sorte. Isso podia ter terminado muito pior. Ele olhou para Clarice. A gente já tem a denúncia sua contra o pastor em andamento. Com esse incidente, a gente vai prender os 3 homens. Um já está detido. E investigar o pastor também. Mas... Ele pausou. Mas o quê? Ela perguntou tensa. Mas você vai precisar de proteção. Pelo menos por uns dias. Até a gente prender todo mundo envolvido. Você tem onde ficar? Clarice ficou em silêncio. E então balançou a cabeça, devagar. Não, não tenho. O delegado suspirou. A gente pode tentar um abrigo da assistência social, mas... Não. Ela falou rápido, com medo na voz. Não quero ir para abrigo, por favor. Eu não aguento ficar trancada num lugar com gente estranha. Não agora. O silêncio caiu pesado na sala. E foi quando eu ouvi minha própria voz falando, antes mesmo de pensar direito. Ela pode ficar comigo. Todos viraram para mim. O delegado, a policial e Clarice. Como é? O delegado franziu a testa. Eu tenho um caminhão. Vou pegar um frete amanhã. Hoje, na verdade, em Goiânia. Ela pode vir comigo. Fica fora da cidade, fora do alcance desses caras. E quando a polícia prender todo mundo, ela volta. Senhor, o delegado começou, hesitante. Eu entendo a intenção, mas eu entendo a preocupação. Cortei ele, mas mantive o tom respeitoso. O senhor não me conhece, não sabe se pode confiar em mim, mas eu garanto, pela memória da minha esposa que morreu faz 2 anos, que eu só quero ajudar. Não vou fazer nada de errado com ela, só quero que ela fique segura. O delegado me olhou por um longo tempo. Depois olhou para Clarice. E você? O que você acha? Clarice também me olhou. E naquele olhar eu vi medo, dúvida, mas também confiança. Uma confiança frágil, mas real.
Eu aceito, ela disse baixinho. Eu confio nele. O delegado suspirou de novo, derrotado. Tudo bem, mas eu vou anotar a placa do caminhão, o número do senhor e vou ligar todo dia para checar. Qualquer coisa errada, qualquer coisa, e eu mando buscar ela. Entendido? Entendido. Ele rabiscou as informações no papel, nos entregou os comprovantes do boletim e nos liberou. Quando saímos da delegacia, o céu já estava começando a clarear. Uma faixa rosada no horizonte, anunciando o amanhecer. Caminhamos em silêncio até o caminhão. Eu abri a porta do carona para ela. Clarice subiu, ainda com minha jaqueta nos ombros, e se sentou no banco. Parecia tão pequena ali dentro, tão frágil. Subi do outro lado, liguei o motor e fiquei parado ali, com as mãos no volante, sem saber direito o que fazer agora. Foi quando ela falou, obrigada. Virei para olhar para ela. Pelo quê? Por não ter virado o rosto. Ela limpou outra lágrima. Por ter parado, por ter ficado. A maioria das pessoas teria passado reto. Fiquei em silêncio por um momento. E então falei, mais para mim mesmo do que para ela. A minha esposa sempre dizia que a gente cruza o caminho de certas pessoas por um motivo, que não existe acaso. Só hoje eu entendo o que ela quis dizer. Clarice não respondeu, mas ela me olhou de um jeito diferente, como se, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditasse que ainda existia bondade no mundo. Coloquei o caminhão em movimento e voltamos para a estrada. E enquanto o sol nascia devagar, tingindo o céu de laranja e dourado, eu senti algo estranho dentro do peito. Algo que eu não sentia faz muito tempo. Esperança. A BR-153 estava diferente de manhã. O sol subia devagar, iluminando o cerrado dos dois lados da pista, transformando o capim seco em dourado. O céu limpo, sem nuvens, prometia um dia quente. Algumas carretas já circulavam na estrada, buzinando de leve quando passavam por mim. Aquela saudação silenciosa entre caminhoneiros, um cumprimento de quem divide a mesma vida. Mas dentro da cabine, o silêncio era absoluto. Clarice estava encolhida no banco do carona, abraçando os próprios joelhos, olhando pela janela sem realmente ver nada. Minha jaqueta ainda cobria os ombros dela. O cabelo caía na frente do rosto, escondendo a expressão. Ela não tinha falado nada desde que saímos da delegacia. Eu também não sabia o que dizer. O que você fala para alguém que acabou de passar pelo inferno? Vai ficar tudo bem? Mentira. Esquece o que aconteceu? Impossível. O tempo cura? Clichê vazio. Então eu fiquei quieto também, deixando o ronco do motor preencher o espaço. Mas o silêncio pesava. E quanto mais quilômetros eu rodava, mais eu sentia que precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa, para quebrar aquele gelo. Você quer parar para comer alguma coisa? Arrisquei, mantendo os olhos na estrada. Tem um posto daqui a uns 20 quilômetros. Eles servem um café da manhã bom. Pão de queijo quentinho, café forte. Ela demorou uns segundos para responder. Quando falou, a voz era baixa, rouca. Não tô com fome. Tudo bem, mas você precisa beber água pelo menos. Ou um suco, alguma coisa. Ela não respondeu. Só continuou olhando pela janela. Suspirei. Não ia forçar. Ela tinha passado por coisa demais. Precisava de tempo. Rodamos mais uns 10 minutos em silêncio. Eu acendia o rádio de vez em quando, procurando alguma estação, mas tudo que pegava era música sertaneja ou programa de fofoca. Desligava de novo. Foi quando eu ouvi um barulho baixo. Virei a cabeça de leve e vi. Clarice estava chorando, sem fazer som, sem se mexer. Só as lágrimas escorrendo, molhando o colo, pingando na jaqueta. Meu coração apertou. Ei, falei baixinho, quase num sussurro. Ei, respira. Você tá segura agora. Eu sei. Ela respondeu, mas continuou chorando. Eu sei que tô, mas eu não consigo parar de pensar que se você não tivesse aparecido,
A voz dela quebrou. Ela cobriu o rosto com as mãos e os ombros começaram a tremer. Olhei para frente, procurando um lugar para parar. Vi uma entrada de fazenda desativada uns 100 metros à frente, com uma porteira de madeira velha e uma sombra de árvore grande. Reduzi a velocidade, entrei devagar e parei o caminhão embaixo da copa. Desliguei o motor. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Mais suportável. Fiquei ali sentado, com as mãos no volante, olhando para o nada. Não sabia se devia falar alguma coisa ou só deixar ela chorar. Foi a Sandra que me ensinou, anos atrás, depois que uma prima dela perdeu o bebê. Às vezes, a gente não precisa falar nada, só precisa ficar. Então foi o que eu fiz. Fiquei. Clarice chorou por uns 5 minutos. Um choro profundo, daqueles que vêm lá de dentro, de um lugar que a gente guarda dor antiga. Quando finalmente parou, ela limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Desculpa, ela disse, a voz ainda tremendo. Pelo quê? Por estar desmoronando assim. Você já fez tanto por mim e eu aqui? Não pede desculpa. Cortei ela, firme mas gentil. Você passou por uma coisa horrível. Chorar não é fraqueza, é humano. Ela me olhou de lado, surpresa. Como se ninguém nunca tivesse dito aquilo para ela. Minha esposa costumava dizer uma coisa. Continuei, a voz mais baixa agora. Ela dizia que a gente precisa sentir para poder curar. Que se a gente engole a dor, ela fica lá dentro, apodrecendo. Então, chora o quanto você precisar, eu não vou julgar. Clarice ficou em silêncio, processando. E então, pela primeira vez, ela esboçou algo parecido com um sorriso. Pequeno, tímido, mas real. Sua esposa parecia que era uma pessoa especial. Era. Senti o nó familiar na garganta. Era a melhor pessoa que eu já conheci. De o que aconteceu com ela? Se você não se importar de falar. Respirei fundo. Fazia tempo que eu não falava sobre a Sandra com alguém, mas de alguma forma com Clarice parecia mais fácil. Acidente doméstico. Ela escorregou no banheiro, bateu a cabeça. Quando eu cheguei da viagem, ela já tinha ido. Pausa. A pior parte é que a gente brigou antes de eu sair. Uma briga boba, sobre uma conta atrasada. Eu saí batendo a porta, nem dei tchau direito. E aquilo me come vivo até hoje. Você se culpa. Todo dia. Clarice ficou quieta por um momento. Depois falou devagar. Ela sabia que você amava ela? A pergunta me pegou de surpresa. Sabia. Claro que sabia. Então ela não te culpa, tenho certeza. Olhei para ela e vi nos olhos dela algo que me desarmou completamente. Compreensão. Não era pena, era empatia pura, como se ela também conhecesse aquele tipo de culpa, aquele tipo de arrependimento. Obrigado. Foi tudo que eu consegui dizer. Ela assentiu e voltou a olhar para frente. Liguei o motor de novo e voltamos para a estrada. Paramos no posto Estrela do Sul, um lugar que eu conhecia bem. Posto grande, com restaurante, lanchonete, loja de conveniência e até um espaço com redes para caminhoneiro descansar. Estacionei no canto, longe do movimento e desliguei o motor. Vou buscar alguma coisa para a gente comer. Você fica aqui, tranca a porta, não abre para ninguém. Beleza? Clarice assentiu. Desci e fui até a lanchonete. Pedi 2 pães de queijo, 2 copos de suco de laranja, uma porção de frutas e 2 garrafinhas de água. Enquanto esperava o pedido ficar pronto, olhei pela janela de vidro. Dava para ver o caminhão dali. Clarice estava sentada no mesmo lugar, imóvel. Meu peito apertou de novo, como alguém podia fazer aquilo com outra pessoa, como alguém podia bater, humilhar, tentar destruir alguém em nome de Deus. A Sandra sempre dizia que o pior tipo de maldade é aquela que se disfarça de bondade. Aquela que usa fé, religião, moralidade como desculpa para machucar os outros. E ela estava certa. Voltei para o caminhão com a sacola de comida, bati de leve na janela. Clarice destrancou a porta e eu subi. Trouxe pão de queijo e suco. Você não precisa comer tudo, mas pelo menos experimenta, vai.
Ela pegou um pedaço de pão de queijo e mordeu devagar, sem vontade, mas comeu, e depois bebeu um gole do suco. Eu comi em silêncio, observando o movimento do posto pela janela. Caminhoneiros descendo para esticar as pernas, carros parando para abastecer, crianças correndo enquanto os pais pagavam no caixa. Vida normal, vida comum. E eu pensei, quanto sofrimento escondido existe por aí? Quantas Clarices existem sendo machucadas, humilhadas, destruídas, enquanto o mundo passa reto? Posso te fazer uma pergunta? A voz dela me tirou dos pensamentos. Claro. Por que você parou? Naquela estrada, por que você não passou reto como todo mundo faria? Fiquei pensando na resposta certa e percebi que não tinha uma resposta racional, não tinha lógica. Sinceramente, eu não sei. Talvez porque eu sei o que é perder alguém. Sei o que é olhar para trás e pensar, eu podia ter feito diferente, eu podia ter ficado, eu podia ter ajudado. E eu não queria carregar esse peso de novo. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, castanhos, cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Você é uma boa pessoa, Roberto. Ninguém me chamava pelo nome faz tempo. Só caminhoneiro, parceiro, chefe. Ouvir meu nome na voz dela foi estranho. Mas bom, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, ela balançou a cabeça. Você fez o que pessoas corajosas fazem. E tem diferença. Não soube o que responder. Então só bebi um gole do suco e mudei de assunto. A gente vai chegar em Goiânia umas 2 da tarde. Eu preciso pegar uma carga lá e seguir para Brasília amanhã. Você pode ficar no caminhão enquanto isso. Tem um beliche aqui atrás, com colchão, cobertor limpo. Não é luxo, mas é confortável. Você vai poder descansar. E depois a gente vê. Quando a polícia prender esses caras, você volta para Porangatu. Mas até lá você fica comigo, sem pressão, sem cobranças. Ela ficou quieta, processando. E então disse algo que me pegou de surpresa. E se eu não quiser voltar? Virei para olhar para ela. Como assim? Para Porangatu, para aquela cidade, para aquela vida. Ela apertou as mãos no colo. Não tem nada mais lá para mim. Minha mãe morreu. Não tenho outros parentes. Os únicos amigos que eu tinha eram da igreja e todos viraram as costas para mim. Se eu voltar, vou ser sempre aquela que acusou o pastor. Sempre a mentirosa, a traidora. Eu entendi. Entendi perfeitamente. Porque eu também conhecia aquela sensação de não ter mais lugar para onde voltar. Então a gente pensa em outra coisa. Não precisa decidir agora. Só foca em ficar bem primeiro. O resto a gente resolve depois. Ela assentiu. E pela primeira vez desde que entramos no caminhão, ela relaxou os ombros. Só um pouco, mas o suficiente para eu perceber. Terminamos de comer, joguei o lixo fora e voltei para o volante. Liguei o motor, voltei para a pista. E enquanto rodávamos pela BR-153, o sol já alto no céu, iluminando os campos dourados do cerrado, eu senti algo mudando dentro de mim. Pela primeira vez em 2 anos, eu não estava sozinho. E de alguma forma estranha, inexplicável, eu não me sentia mais tão perdido. Já era quase meio-dia quando eu percebi que Clarice tinha encostado a cabeça na janela e dormido. O rosto dela estava mais relaxado agora, os lábios entreabertos, a respiração suave. Reduzia a velocidade nas curvas para não chacoalhar muito. Abaixei o volume do rádio. Queria que ela descansasse. E enquanto dirigia, com ela dormindo do meu lado, eu pensei na Sandra de novo. Pensei naquele dia que a gente se conheceu numa rodoviária em Goiânia, quando o ônibus dela atrasou e ela estava desesperada porque ia perder a conexão. Eu estava lá esperando para pegar uma carga e ofereci carona. Ela aceitou. Contra todas as recomendações de segurança, ela mesma admitiu depois, mas disse que viu algo nos meus olhos, algo que a fez confiar. E agora, 20 e tantos anos depois, eu estava dando carona para outra mulher.
outra alma perdida na estrada. Será que era coincidência? Ou será que a Sandra, de onde quer que ela estivesse, tinha me guiado até aquela estrada de terra, até aquela capelinha, até aquela moça precisando de ajuda? Eu não acreditava muito em coisas místicas, mas naquele momento, rodando pela BR-153 com Clarice dormindo ao meu lado, eu quis acreditar. Quis acreditar que a vida ainda fazia sentido, que os encontros não eram acasos e que, talvez, só talvez, ainda existia um propósito para mim nessa estrada. Goiânia apareceu no horizonte como sempre aparece. Devagar, com os prédios crescendo, no meio da paisagem plana, as antenas de rádio cortando o céu azul. 2:30 da tarde, sol a pino, calor de rachar o asfalto. O trânsito começava a engrossar conforme a gente se aproximava do centro da cidade. Clarice tinha acordado uns 20 minutos atrás, quando passamos por um quebra-molas muito brusco. Ela se ajeitou no banco, esfregou os olhos e olhou pela janela, desorientada. Onde a gente está? Chegando em Goiânia. Preciso passar num depósito para pegar a carga. Depois a gente procura um lugar para você tomar um banho, descansar direito. Ela assentiu, mas eu percebi a tensão voltando para o corpo dela. Os ombros enrijeceram. As mãos se fecharam no colo. Tá tudo bem? Perguntei. É que tem muita gente. Ela olhou para a rua, para os carros, para os pedestres na calçada. E se alguém me reconhecer? E se eles me acharem? Ninguém vai te achar. Porangatu fica a mais de 300 quilômetros daqui. E mesmo que alguém te reconheça, eu tô aqui. Não vou deixar nada acontecer com você. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de medo, mas também de vontade de acreditar. Promete? Prometo. A palavra saiu firme, mas por dentro meu coração acelerou, porque eu sabia que fazer uma promessa dessas era perigoso. Era colocar a vida dela e a minha numa balança. Mas eu também sabia que não podia voltar atrás. Não agora. O depósito ficava na região industrial, perto da BR-153. Um galpão enorme de metal corrugado, com o nome Transportadora São Jorge, pintado em letras vermelhas desbotadas. Estacionei o caminhão na área de carga e descarga e desliguei o motor. Vou descer para acertar a papelada e carregar. Você fica aqui e tranca as portas. Não deve demorar mais que 1 hora. Clarice assentiu, mas eu vi o medo nos olhos dela. Ei! Segurei o braço dela de leve, um toque rápido, só para chamar a atenção. 1 hora. Eu volto. Pode confiar. Eu sei. A voz dela saiu baixa. Eu confio. Desci do caminhão e fui até o escritório. O gerente, um cara baixo, barrigudo, com bigode fino e camisa de botão molhada de suor, me cumprimentou com um aperto de mão mole. Roberto, pensei que não ia chegar hoje. Tive uns imprevistos na estrada, mas estou aqui. Beleza, a carga está pronta. Materiais elétricos para Brasília. 10 paletes, vai dar umas 5 toneladas. Tranquilo. Ensinei os papéis, peguei o romaneio e fui até a área de carga. 2 funcionários do depósito já estavam com a empilhadeira, começando a colocar os paletes na carreta. Fiquei ali supervisionando, mas minha cabeça não estava ali. Estava pensando em Clarice. Será que ela estava bem? Será que alguém tinha se aproximado do caminhão? Balancei a cabeça, tentando espantar a preocupação. Ela estava trancada lá dentro. Estava segura. Mas mesmo assim eu não conseguia parar de olhar na direção do caminhão a cada 2 minutos. A carga demorou 40 minutos para ficar pronta. Conferi tudo, amarrei com as cintas catracas, cobri com a lona e voltei para o caminhão. Bati na janela de leve. Clarice, sou eu. A porta se destrancou. Subi. Ela estava no mesmo lugar, abraçando os joelhos de novo, mas parecia mais calma. Tudo certo? Tudo. Agora a gente vai num lugar que eu conheço. Um hotel simples, mas limpo. Você vai poder tomar banho, trocar de roupa e a gente compra umas roupas novas para você também, porque... Parei.
olhando para a blusa rasgada dela, as manchas de terra. Bom, porque você vai precisar. Eu não tenho dinheiro. Eu sei, eu pago. Não é favor, é o mínimo. Ela abriu a boca para protestar, mas eu ergui a mão, sem discutir. Deixa eu fazer isso por você. Ela fechou a boca e depois de um momento sussurrou. Obrigada. O hotel ficava numa rua tranquila perto da rodoviária. Era simples, mas decente, fachada amarela desbotada, letreiro de neon piscando hotel e pousada Boa Viagem, recepção pequena com um ventilador de teto rangendo. A recepcionista, uma senhora de uns 60 anos, cabelos pretos pintados e óculos de grau grosso, me cumprimentou com um sorriso. Boa tarde. Precisa de quarto? Preciso. Um quarto para ela. Apontei para Clarice, que estava do meu lado, ainda com minha jaqueta nos ombros, olhando para o chão. E se tiver alguma lojinha de roupas aqui perto, seria bom saber. A recepcionista olhou para Clarice com atenção. Não com julgamento, mas com aquela preocupação materna que algumas mulheres mais velhas têm. Ela percebeu a roupa rasgada, os machucados nos braços, o jeito assustado. Tem uma loja de roupas 2 quadras daqui. A dona Marlene, a dona, é gente boa. Fala que a Neuza mandou, ela dá desconto. Obrigado. Paguei a diária adiantada, R$ 40, barato, e peguei a chave. Subimos as escadas até o 2º andar. O corredor cheirava a sabão em pó e naftalina. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e um banheiro minúsculo. Mas estava limpo. Não é grande coisa, mas... tá perfeito. Clarice entrou devagar, olhando em volta como se fosse um palácio. Sério, obrigada. Vou sair agora para comprar as roupas. Você toma banho, descansa um pouco, volto em meia hora. Ela assentiu. Mas quando eu ia sair, ela falou. Roberto? Virei. Obrigada. De verdade. Por tudo. Eu não soube o que dizer. Então só dei um aceno de cabeça e saí, fechando a porta atrás de mim. A loja da dona Marlene era pequena, apertada, cheia de araras de roupas espremidas. A dona, uma senhora baixinha, rechonchuda, com cabelos grisalhos presos num coque, me recebeu com um sorriso largo. Boa tarde. Procurando algo para a senhora? Para uma amiga. Preciso de umas roupas básicas. Calça jeans, umas 2 blusas, um tênis, calcinha, sutiã, essas coisas. Dona Marlene não fez perguntas, só ajudou a escolher. Pegamos uma calça jeans azul clara, 2 blusas de algodão, uma branca, uma azul marinho, um par de tênis simples, um conjunto de roupa íntima e até uma nécessaire com sabonete, shampoo, escova de dente e pasta. Quando fui pagar, a conta deu R$ 120. Puxei as notas do bolso. A Neuza da pousada mandou eu vir aqui. Dona Marlene sorriu. A Neuza é minha comadre. Ela tá bem? Tá sim, atenciosa como sempre. Ela sempre foi boa de coração. Dona Marlene embrulhou as roupas num saco plástico e me entregou. Mas antes de soltar, ela segurou minha mão e olhou fundo nos meus olhos. Essa amiga sua, ela tá bem? Hesitei. Mas alguma coisa na sinceridade daquela mulher me fez falar a verdade. Ela passou por algo muito ruim. Tô tentando ajudar. Dona Marlene assentiu, compreensiva. Você é uma boa pessoa. Que Deus te abençoe. Obrigado. Saí da loja com o saco de roupas e voltei para o hotel. Subi as escadas de novo, bati na porta do quarto. Clarice, sou eu? A porta se abriu. Clarice tinha tomado banho. O cabelo ainda estava molhado, caindo nos ombros. Ela tinha vestido a roupa de baixo que eu tinha deixado antes. Uma camiseta velha minha que eu sempre deixava no caminhão. E estava descalça. O rosto estava limpo, sem as manchas de terra e lágrima. E pela primeira vez, eu consegui ver ela direito. Ela era bonita, não aquela beleza chamativa de revista. Era uma beleza simples, honesta. Olhos castanhos fundos, rosto delicado, uma covinha no queixo quando ela quase sorria. Trouxe as roupas.
Estendi o saco plástico. Ela pegou, abriu e olhou para dentro. Quando viu as peças, os olhos dela encheram de lágrimas de novo. Você comprou tudo isso para mim? Comprei. Não sei se vai servir direito, mas ela me abraçou. Foi tão de repente que eu nem tive tempo de reagir. Ela só jogou os braços em volta de mim e me apertou forte, o rosto encostado no meu peito, o corpo tremendo. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer com as mãos, até que devagar eu levantei os braços e abracei ela de volta. E foi quando eu senti o cheiro do cabelo dela, shampoo de ervas, misturado com algo doce. Senti o calor do corpo dela contra o meu. Senti a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força que ela tinha para ainda estar de pé depois de tudo. E por um segundo, só um segundo, eu me esqueci da Sandra. Me esqueci da dor, do luto, da solidão. E só senti vida. Clarice se afastou, limpando as lágrimas rapidamente, constrangida. Desculpa, eu não queria... Não precisa pedir desculpa. Falei rápido, ainda meio atordoado. Fica tranquila. Ela assentiu, segurando o saco de roupas contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu vou trocar de roupa. Claro, eu espero lá embaixo. Saí do quarto e desci as escadas, o coração batendo rápido demais. Sentei num banquinho velho na recepção, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não foi nada demais. Foi só um abraço, um gesto de gratidão. Mas por que então eu ainda sentia o calor dele no peito? Clarice desceu 10 minutos depois. Ela estava vestida com a calça jeans, a blusa branca e o tênis. O cabelo ainda molhado, mas penteado. E mesmo sem maquiagem, mesmo com os olhos ainda inchados de tanto chorar, ela parecia diferente, mais leve. Serviu? Perguntei levantando. Serviu perfeitamente. Ela sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que eu vi nela. Pequeno, tímido, mas real. Obrigada. De nada. Saímos do hotel juntos. O sol já estava começando a baixar, tingindo o céu de laranja. A rua estava mais tranquila agora, com menos movimento. Vamos comer alguma coisa? Sugeri. Tem um restaurante perto daqui, comida caseira boa. Eu aceito. Caminhamos lado a lado pela calçada. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, o silêncio entre a gente não era pesado. Era confortável. Até que meu celular tocou. Parei, puxei o telefone do bolso e olhei a tela. Número desconhecido. Atendi. Desconfiado. Alô? Roberto? A voz do outro lado era tensa, nervosa. Era o delegado de Porangatu. Sim, sou eu. Eu preciso te avisar uma coisa. Os 2 homens que fugiram, a gente não conseguiu prender eles ainda. E tem mais. A gente descobriu que o pastor Wellington está mobilizando gente. Ele está dizendo para os fiéis que a Clarice é uma agente do demônio, que ela precisa ser detida. Tem um grupo procurando por ela. Meu sangue gelou. O quê? Eles não sabem onde ela está, ainda. Mas estão perguntando por aí, mostrando foto dela no celular. Está viralizando nas redes sociais da igreja. Você precisa ter cuidado, muito cuidado. Olhei para Clarice. Ela tinha percebido a mudança no meu rosto. O que foi? Ela perguntou, a voz fina. Desliguei o telefone devagar. A gente tem um problema. E o restaurante ficou para trás. Voltamos para o hotel quase correndo, Clarice colada do meu lado, respirando rápido. Eu podia sentir o medo irradiando dela. O mesmo medo que tinha voltado a apertar meu próprio peito. Quando chegamos no quarto, tranquei a porta e encostei na parede, tentando organizar os pensamentos. Clarice sentou na beirada da cama, as mãos tremendo. Eles vão me achar. Ela sussurrou. Não importa onde eu vá, eles vão me achar. Não vão. Falei, mas minha voz saiu menos firme do que eu queria. A gente só precisa ser esperto, ficar quieto por uns dias até a polícia prender eles. E se a polícia não conseguir? E se... Clarice. Me abaixei na frente dela, ficando na altura dos olhos dela.
Eu não vou deixar nada acontecer com você, entendeu? Eu prometi, e eu não quebro promessas. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas contidas. Então, num fio de voz, por que você está fazendo isso? Por que você se importa tanto? A pergunta me desarmou. Por um momento eu não soube o que responder. Por que eu estava fazendo aquilo? Por culpa? Por não ter salvado a Sandra? Por solidão? Por querer sentir que ainda servia para alguma coisa? Ou por algo mais profundo? Algo que eu ainda não tinha coragem de admitir nem para mim mesmo? Porque comecei, mas a voz falhou. Respirei fundo e tentei de novo. Porque quando eu te vi naquela capelinha, amarrada, machucada, eu vi alguém que precisava de ajuda e eu não consegui passar reto, não consegui fingir que não vi. E agora eu não consigo simplesmente te largar e seguir em frente. Não seria certo. Clarice limpou uma lágrima que escorreu. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me trata como gente. Como se eu valesse alguma coisa. Você vale. Falei firme. Você vale muito. E quem não enxerga isso é porque é cego. Ela segurou minha mão. Um gesto rápido, instintivo. E naquele toque eu senti algo que não sentia fazia anos. Conexão. O celular tocou de novo, quebrando o momento. Era o delegado outra vez. Roberto, mudança de planos. A gente prendeu um dos homens que fugiram. Ele confessou tudo. O pastor está sendo investigado agora, mas ele conseguiu um habeas corpus e está solto. E pior, ele ofereceu recompensa para quem achar a Clarice. R$5.000. Filho da... Me segurei. Onde ele está? A gente não sabe. Sumiu. Mas ouvimos que ele contratou uns caras para procurar. Gente perigosa. Você entende o que eu estou dizendo? Entendi. Perfeitamente. O que eu faço? Sai de Goiânia. Hoje. Agora. Vai para longe. Para algum lugar que ninguém espere. E mantém ela escondida até a gente prender esse pastor e o resto da quadrilha. Entendido. Desliguei e olhei para Clarice. A gente precisa ir. Agora. Saímos do hotel pela porta dos fundos. A noite tinha caído rápido e as ruas de Goiânia estavam cheias. Gente voltando do trabalho, bares começando a encher, carros buzinando no trânsito. Caminhamos rápido, mas sem correr, tentando não chamar atenção. Quando chegamos no caminhão, estacionado na área de carga do depósito, eu vi que estava tudo em ordem. Ninguém tinha mexido. Ainda bem. Entra, rápido. Clarice subiu. Eu dei a volta, entrei pelo lado do motorista, liguei o motor e saí dali sem olhar para trás. A BR-060 para Brasília estava relativamente vazia naquele horário. Acelerei mais do que devia, sentindo o peso da carga nas costas do caminhão, mas mantendo o controle. Precisava colocar distância, precisava sair do radar. Clarice estava encolhida no banco de novo, abraçando os joelhos, olhando pelo retrovisor como se esperasse ver alguém nos seguindo. Relaxa. Tentei acalmá-la. Ninguém sabe que a gente está aqui. A gente vai ficar bem. Mas mal terminei de falar, meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Ignorei, tocou de novo e de novo. Na quarta vez atendi, irritado. Alô? Roberto, né? A voz do outro lado era grave, arrastada, ameaçadora. Ouvi falar que você tá com a Clarice. Meu coração disparou. Quem é você? Isso não importa. O que importa é que o pastor quer ela de volta e ele tá pagando bem. Então você tem duas opções. Entrega ela ou a gente vai atrás de você. Vai se ferrar. Desliguei na cara dele. O telefone tocou de novo imediatamente. Desliguei de novo. E então, antes que tocasse pela terceira vez, eu desliguei o aparelho completamente e joguei no porta-luvas. Quem era? Clarice perguntou, a voz tremendo. Ninguém. Só alguém tentando assustar a gente. Mas por dentro, eu estava com medo de verdade. Como eles tinham conseguido meu número. Como eles sabiam que eu estava com ela. E então eu lembrei. A delegacia. Eu tinha deixado meu número com o delegado. Alguém tinha vazado a informação. Roberto. Clarice começou, mas eu interrompi. Eu sei.
Eu sei o que você vai dizer, mas não. Eu não vou te entregar, nem pensar. Mas você pode se machucar por minha causa. Eles podem... Eu não me importo. Olhei para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Eu já perdi a pessoa mais importante da minha vida. Eu não vou perder outra. O silêncio que caiu foi pesado. E então, Clarice falou tão baixo que eu quase não ouvi. Eu não quero que você morra por mim. E eu não quero que você morra, ponto final. Respondi, a voz mais dura agora. Então para de falar isso e confia em mim. Ela não respondeu. Mas eu vi pelo canto do olho que ela tinha encostado a cabeça no vidro e fechado os olhos. Rodamos por 2 horas em silêncio. A BR-060 era escura, com poucos carros, e o ronco do motor era o único som. Eu tentava manter a cabeça focada na estrada, mas os pensamentos não paravam. E se eles realmente viessem atrás? E se conseguissem nos alcançar? Eu estava armado? Não. Eu tinha o quê? Uma cinta catraca e uma lanterna. Contra homens que provavelmente estariam com facas, tacos, talvez até armas de fogo. Balancei a cabeça. Não podia pensar nisso. Tinha que focar em seguir em frente. Foi quando eu vi os faróis no retrovisor. 2 carros, andando rápido, muito rápido. Meu estômago revirou. Clarice, acorda. Ela abriu os olhos, sonolenta. O quê? Tem 2 carros vindo atrás da gente, rápido demais. Ela virou e olhou pelo vidro traseiro. Os faróis estavam cada vez mais perto. São eles? A voz dela saiu fina, apavorada. Não sei, mas eu não vou esperar para descobrir. Acelerei. O caminhão ganhou velocidade, mas com aquela carga pesada, não ia muito longe. 70, 80, 85. Os carros continuaram acelerando atrás de mim. E então, um deles buzinou. 3 vezes longas. Era sinal. Segura firme, falei para Clarice. Ela agarrou o painel com uma mão e o banco com a outra. Continuei acelerando, mas os carros alcançaram. Um deles, um Gol velho, branco, com o capô amassado, emparelhou do lado esquerdo. Consegui ver 2 homens dentro. O motorista gritou alguma coisa que eu não entendi e fez um gesto para eu encostar. Ignorei. Mantive a velocidade. O segundo carro, uma Hilux preta, emparelhou do lado direito. E foi quando eu vi. Tinha 3 homens dentro. E um deles tinha algo na mão. Algo que brilhava na luz dos faróis. Uma arma. Abaixa! Gritei para Clarice. Ela se jogou para o chão entre o banco e o painel. E então eu ouvi o estouro. O vidro do retrovisor lateral explodiu em 1000 pedaços. Instintivamente, joguei o volante para a esquerda, fechando o Gol que estava do meu lado. Ele derrapou, quase perdendo o controle, e caiu para trás. Mas a Hilux continuou colada. Outro tiro. Dessa vez, acertou a lataria. Roberto! Clarice gritou do chão, chorando. Fica aí embaixo, não levanta! Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia explodir. Suor escorria pela testa, ardendo nos olhos, mãos apertadas no volante. Eu precisava fazer alguma coisa. Rápido. Olhei para frente. A estrada estava reta, mas dali a uns 500 metros tinha uma curva fechada para a direita. Uma curva que eu conhecia, perigosa, com descida íngreme logo depois. Tive uma ideia, desesperada, perigosa, mas era a única chance. Mantive a velocidade até chegar perto da curva. Hilux continuou colada do meu lado, e eu vi o homem com a arma se preparando para atirar de novo. E então, no último segundo antes da curva, eu pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou, os pneus cantaram, o cheiro de borracha queimada invadiu a cabine. A Hilux não teve tempo de reagir. Passou reto, tentou frear, mas a velocidade era demais. Entrou na curva descontrolada, derrapou para o acostamento e... eu vi pelo retrovisor, capotou no barranco. O Gol branco atrás de mim também tentou frear, mas bateu na traseira do caminhão com um baque surdo. O impacto sacudiu tudo, mas a carga segurou.
O Gol ficou para trás, com o motor fumegando parado no meio da pista. Voltei a acelerar. Saí dali o mais rápido que pude. Só quando tinha colocado uns 5 quilômetros de distância é que eu parei no acostamento, tremendo, respirando rápido, as mãos grudadas no volante. Clarice, você tá bem? Ela se levantou devagar do chão, o rosto branco, os olhos arregalados. Eu tô. Você? Eu tô. Mas não tava. Meu corpo inteiro tremia, as pernas, os braços, até a voz. Eu tinha quase morrido. A gente tinha quase morrido. Clarice esticou o braço e segurou minha mão. Apertou forte. Obrigada por não ter me entregado. Olhei para ela. E naquele momento, com o perigo ainda pulsando no ar, com o medo ainda agarrado na garganta, eu entendi uma coisa. Não estava fazendo aquilo só por culpa. Não estava fazendo só para me redimir. Estava fazendo porque ela importava. Porque, de alguma forma inexplicável, naquele tempo curto que a gente tinha passado junto, ela tinha se tornado importante para mim. E eu não ia deixar ninguém machucá-la. Vamos sair daqui, falei, a voz mais firme agora. A gente precisa sumir, de verdade. Ela assentiu. Liguei o motor de novo. Mas antes de voltar para a estrada, peguei o celular, liguei e disquei para o delegado. Quando ele atendeu, falei rápido. Eles atiraram em mim, na BR-060. Preciso de proteção agora. Entendido. Vou mandar viatura. Onde você tá? Saindo de Goiânia, sentido Brasília. Mas eu não vou parar. Vou seguir até achar um lugar seguro. Roberto, escuta. Desliguei. Não tinha tempo para explicações. Voltei para a estrada, mas dessa vez não segui para Brasília. Peguei um desvio. Uma estradinha estadual que cortava para o interior de Goiás, passando por cidadezinhas pequenas onde ninguém nos conhecia. E enquanto rodava, com Clarice sentada ao meu lado, ainda segurando minha mão, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu ia proteger ela, custe o que custar. A estradinha estadual era estreita, mal iluminada, com o asfalto cheio de buracos. Passei por 3 cidadezinhas minúsculas, daquelas com um posto de gasolina, uma igreja e meia dúzia de casas, até que lá pelas 11 da noite cheguei em Damolândia, interior de Goiás. Era o tipo de lugar que o tempo tinha esquecido. Ruas de paralelepípedo, casas baixas, praça central com um coreto velho. Silêncio absoluto. Nem cachorro latindo. Estacionei o caminhão numa ruazinha afastada, ao lado de um terreno baldio, e desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nem cigarra, só a respiração pesada de Clarice ao meu lado. A gente tá seguro? Ela perguntou, a voz rouca. Por enquanto, passei a mão pelo rosto, sentindo o cansaço de 2 noites sem dormir direito. Ninguém vai procurar a gente num lugar desses. Ela olhou pela janela, para a rua vazia, para as casas com as luzes apagadas. Parece cidade fantasma. É tranquilo, e é exatamente disso que a gente precisa agora. Puxei o celular do porta-luvas e liguei de novo. Tinha 7 chamadas perdidas, 3 do delegado, 4 de números desconhecidos. Ignorei todas e disquei para o delegado. Ele atendeu no primeiro toque. Roberto, graças a Deus. Onde você tá? Em lugar seguro, longe da BR. Eles não vão me achar aqui. Você tem ideia do tamanho da encrenca que você se meteu? Esses caras são perigosos. A gente encontrou a Hilux capotada. Um dos homens está internado em estado grave. Os outros fugiram. E o pastor? Sumiu, mas a gente emitiu mandado de prisão. É questão de tempo até pegar ele. Questão de tempo não me ajuda agora. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Eles atiraram em mim, tentaram me matar. E a Clarice? O que eu faço com ela? Silêncio do outro lado da linha. Roberto, eu não sei o que te dizer. O ideal seria ela voltar para Porangatu, ficar num abrigo sob proteção policial. Não, cortei ele. Já falamos sobre isso. Ela não vai para abrigo e eu não vou largá-la sozinha. Então, o que você sugere? Olhei para Clarice. Ela me observava com aqueles olhos cansados, assustados.
mas também cheios de confiança. Confiança em mim. Vou ficar com ela. Vou sumir por uns dias. Quando vocês prenderem o pastor e o resto da quadrilha, vocês me ligam. Até lá, a gente fica fora do radar. O delegado suspirou cansado. Tudo bem, mas qualquer coisa, qualquer suspeita de perigo, você me liga. Entendido? Entendido. Desliguei o telefone e joguei no painel. Fiquei ali parado, olhando para o volante, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. A gente tinha sido perseguido, atiraram em mim, eu derrubei um carro, quase morri. E no meio disso tudo, a única coisa que eu conseguia pensar era: eu não podia perder ela. Roberto, a voz de Clarice me tirou dos pensamentos. Virei para olhar para ela. Você tá bem? Ela perguntou. Eu devia estar. Devia dizer que sim, que estava tudo sob controle, que eu era forte o suficiente para aguentar. Mas eu não estava bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu admiti. Não tô. Clarice não disse nada. Só esticou a mão e segurou a minha de novo. E ficou ali, em silêncio, só segurando. E foi o suficiente. Dormimos dentro do caminhão naquela noite. Eu ofereci o beliche para Clarice, um colchão estreito, mas confortável, lá atrás da cabine. E eu fiquei no banco da frente, reclinado, com um cobertor velho por cima, mas não consegui dormir. Ficava pensando na Sandra, em como ela teria reagido se tivesse visto tudo aquilo. Provavelmente teria me dado um puxão de orelha por ter me colocado em perigo, mas também teria ficado orgulhosa. Porque ela sempre dizia: Roberto, você tem um coração grande demais. Um dia isso vai te matar, mas também é o que te faz ser quem você é. Talvez ela tivesse razão. Devia ser umas 3 da manhã quando eu ouvi Clarice se mexendo lá atrás. E então, um soluço abafado. Clarice? Chamei baixinho. Silêncio. E então a voz dela, tremendo. Desculpa. Eu não queria te acordar. Eu não estava dormindo. Me levantei e me arrastei até a abertura que separava a cabine do beliche. Ela estava sentada, encostada na parede de metal, abraçando os joelhos, chorando baixinho. Tá tudo bem? Não. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Nada tá bem. Eu te coloquei em perigo. Por minha causa, você quase morreu hoje. E eu não sei como vou pagar isso. Você não precisa pagar nada. Preciso sim. A voz dela saiu mais alta agora, desesperada. Você já fez tanto por mim, Roberto. Você me salvou, me deu comida, roupas, um lugar para dormir. Você arriscou sua vida e o que eu fiz por você? Nada. Eu só trouxe problema. Clarice, eu sou um peso. Eu sou um fardo e você está carregando porque você é bom demais para me largar na estrada. Para. Subi no beliche, sentei do lado dela e segurei os ombros dela com as 2 mãos. Para de falar assim. Você não é peso. Você não é fardo. Você é uma pessoa que passou por uma injustiça horrível e que merece ser ajudada. E se eu estou fazendo isso, não é porque eu sou bom demais. É porque eu quero. Ela me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por quê? Porque você quer. E ali, naquela madrugada escura, dentro de um caminhão parado numa cidadezinha esquecida no meio de Goiás, eu falei a verdade que estava entalada dentro de mim desde o momento que eu a vi pela primeira vez. Porque quando eu te vi naquela capelinha, amarrada sozinha, eu me vi também. Eu me vi depois que a Sandra morreu, perdido, quebrado, sem saber se valia a pena continuar. E eu pensei, se alguém tivesse parado por mim naquela época, se alguém tivesse segurado minha mão e dito, você não tá sozinho, talvez eu não tivesse passado esses 2 anos me punindo. Minha voz falhou. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas não segurei. Eu não te salvei, Clarice, você me salvou, porque pela primeira vez em 2 anos eu sinto que eu sirvo para alguma coisa, que eu ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Clarice ficou em silêncio. Então, devagar, ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim,
sentados no beliche apertado, encostados um no outro, ouvindo o silêncio da noite. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu senti algo que não era só compaixão. Era algo mais profundo, algo que me assustava, porque significava que eu estava começando a deixar a Sandra ir. Amanheceu devagar. O sol entrou pelas janelas do caminhão, iluminando o rosto de Clarice, que tinha adormecido no meu ombro. Fiquei ali parado, sem me mexer, só olhando para ela. O cabelo caía no rosto, a respiração era suave. As marcas dos machucados nos braços ainda estavam lá, roxas e vermelhas, mas começando a sarar. Ela era forte, mais forte do que imaginava. E bonita, muito bonita. Balancei a cabeça, tentando espantar esses pensamentos. Não era hora para isso. Ela estava vulnerável. Eu estava vulnerável. Qualquer sentimento que surgisse agora seria confuso, errado. Mas mesmo assim, eu não conseguia parar de olhar. Foi quando ela abriu os olhos. "Bom dia", falei baixinho. Ela se ajeitou constrangida. "Desculpa, eu dormia em você." "Tudo bem, você precisava." Ela sorriu de leve, e aquele sorriso acendeu algo no meu peito. "Vamos tomar café?" sugeri, tentando quebrar o clima. "Tem uma padarinha aqui perto, vi quando a gente passou ontem." "Vamos." A padaria era simples, mas acolhedora. Cheiro de pão quentinho, café passando, manteiga derretendo na chapa. Tinha só 3 mesas e 2 estavam vazias. Sentamos num canto perto da janela. Pedimos café com leite, pão na chapa, queijo e presunto. Clarice comeu devagar, mas comeu. Era um bom sinal. "Você tem família?" perguntei, tentando conhecê-la melhor. "Não, minha mãe morreu quando eu tinha 21. Pai, eu nunca conheci. Não tenho irmãos. Era só eu e ela. Sinto muito." "E você? Além da sua esposa, você tem alguém?" "Tenho um irmão mais velho. Mora em São Paulo. A gente não se fala muito. Ele desaprovava minha vida de caminhoneiro, dizia que eu devia ter estudado, ter uma profissão de verdade. Depois que a Sandra morreu, a gente se afastou de vez." "Você sente falta dele?" "Às vezes. Mas a estrada virou minha família. Os outros caminhoneiros, os frentistas dos postos, o pessoal das paradas. A gente se conhece, se ajuda. É uma comunidade." Clarice sorriu. "Você ama o que faz." "Amava", corrigi. "Antes da Sandra morrer, eu amava. Depois, virou só um jeito de não ficar parado." "E agora?" Olhei para ela e percebi que, desde que a conheci, dirigir tinha voltado a fazer sentido. Não era só fuga, era propósito. Agora está começando a fazer sentido de novo." Clarice segurou minha mão por cima da mesa. E naquele toque simples, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Paz. Passamos o dia em Damolândia. Andamos pela cidadezinha, conversamos com o pessoal local. Gente simples, acolhedora, que nem desconfiava de nada. Compramos algumas coisas no mercadinho. Clarice comprou um caderninho e uma caneta e disse que queria voltar a escrever. Algo que ela fazia antes, mas que tinha abandonado. "O que você escreve?" perguntei enquanto caminhávamos de volta para o caminhão. "Poesias, pensamentos, coisas que eu sinto, mas não consigo falar." "Você pode me mostrar algum dia?" Ela me olhou surpresa. "Você quer ler?" "Quero." Ela sorriu. Aquele sorriso tímido que eu já estava começando a reconhecer. "Talvez um dia." À noite, sentamos na carroceria do caminhão, com as pernas balançando para fora, olhando para o céu cheio de estrelas. Em cidade pequena, sem poluição luminosa, o céu era uma imensidão de pontinhos brilhantes. "É bonito", Clarice sussurrou. "É, eu nunca tinha parado para olhar o céu assim. Eu olhava muito. Antes, a Sandra e eu, a gente costumava parar em algum lugar isolado e só olhar as estrelas. Ela dizia que cada estrela era uma alma que tinha partido. E que quando a gente olhava para o céu, a gente estava olhando para todos que já foram." Clarice ficou em silêncio por um momento. Depois falou: "Você acha que ela está lá em cima, olhando para você?" "Eu quero acreditar que sim. Eu acho que ela está,
E acho que ela está orgulhosa de você. Olhei para Clarice e ela me olhou de volta. E por um segundo, só um segundo, eu pensei em beijá-la, mas não fiz. Porque não era a hora. Porque ela ainda estava frágil. Porque eu ainda estava processando tudo. Mas o desejo estava lá. E eu sabia que cedo ou tarde eu ia ter que lidar com ele. Passamos 3 dias em Damolândia. 3 dias que pareciam suspensos no tempo. Longe do mundo. Longe do perigo. Longe de tudo. Durante o dia, a gente andava pela cidadezinha, conversava com os moradores, ajudava o dono da padaria a descarregar farinha, brincava com as crianças na pracinha. À noite, sentávamos na carroceria do caminhão e olhávamos as estrelas, conversando sobre tudo e sobre nada. E a cada dia que passava, eu sentia a distância entre nós diminuindo. Não era só proximidade física, era algo mais profundo. Era o jeito que ela ria das minhas piadas ruins. Era o jeito que eu percebia cada detalhe nela. A covinha que aparecia quando ela sorria de verdade. O jeito que ela mordia o lábio quando estava pensando. O brilho nos olhos quando falava sobre os sonhos que tinha antes de tudo desmoronar. E eu sabia no fundo do peito que eu estava me apaixonando por ela. Isso me apavorava, porque significava trair a memória da Sandra. Significava admitir que eu estava seguindo em frente. Significava abrir meu coração para alguém de novo e arriscar perder tudo outra vez. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia vivo pela primeira vez em 2 anos. Na manhã do 4º dia, o telefone tocou. Era o delegado. Roberto, boas notícias. A gente prendeu o pastor Wellington e os 2 homens que fugiram também. Tá tudo resolvido. A Clarice pode voltar. Ela vai precisar prestar depoimento, mas depois disso, ela tá livre. Olhei para Clarice, que estava sentada na beirada do beliche, escrevendo no caderninho. Ela percebeu meu olhar e ergueu a cabeça, curiosa. Entendido. Obrigado, delegado. Desliguei o telefone devagar. Era a polícia? Ela perguntou. Era. Eles prenderam o pastor. E os outros também. Acabou. Esperei ela sorrir. Esperei ela comemorar. Mas em vez disso, ela só assentiu, o rosto sério. Então, eu posso voltar. Pode. Silêncio. Então ela falou baixinho. E se eu não quiser voltar? Meu coração pulou uma batida. O que você quer dizer? Ela fechou o caderninho e desceu do beliche, vindo sentar no banco do carona. Ficou me olhando por um longo momento antes de falar. Roberto, nesses últimos dias, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Eu não tenho medo o tempo todo. Eu não me sinto julgada. Eu só sou eu. E é por causa de você, Clarice. Me deixa terminar. Ela respirou fundo. Eu sei que você ainda ama sua esposa. Eu sei que você carrega ela no coração. E eu não quero tomar o lugar dela. Mas eu queria ficar com você, na estrada. Seja lá para onde você for. Porque quando eu tô com você, eu me sinto segura. Eu me sinto em casa. As palavras dela me atingiram como um soco no peito. Porque era exatamente o que eu estava sentindo também. Você tem certeza? Minha voz saiu rouca. A vida de caminhoneiro não é fácil. É estrada, é solidão, é dormir em caminhão, é não ter endereço fixo. Você merece mais que isso. Eu não quero mais. Eu quero isso. Eu quero você. E ali, naquela cabine apertada de caminhão, com o sol entrando pela janela e iluminando o rosto dela, eu finalmente admiti para mim mesmo. Eu também queria ela. Clarice, eu não sei se eu sou bom o suficiente para você. Eu sou um homem quebrado, cheio de cicatrizes, cheio de culpas. Eu não sei se consigo te dar o que você merece. Ela esticou a mão e tocou meu rosto. Um toque suave, delicado. Você já me deu tudo. Você me deu esperança. Você me deu um motivo para continuar. E isso é mais do que qualquer um já fez por mim. E então, devagar, ela se inclinou para frente e me beijou.
Foi um beijo suave, hesitante, quase tímido, mas quando nossos lábios se tocaram, eu senti algo dentro de mim se desfazer. Um nó que eu tinha carregado por 2 anos, um peso que eu não sabia mais como soltar. Quando nos afastamos, eu vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Desculpa. Ela limpou as lágrimas rapidamente. Eu não devia ter. Não pede desculpa. Segurei o rosto dela entre as minhas mãos. Nunca pede desculpa por isso. E a beijei de novo. Dessa vez, não foi hesitante. Foi profundo, verdadeiro, cheio de tudo que a gente tinha guardado nesses dias. E quando nos separamos, eu encostei a testa na dela e sussurrei: "Fica comigo, por favor. Eu vou ficar." Ela sussurrou de volta: "Para sempre." Voltamos para Porangatu 1 semana depois. Clarice prestou o depoimento final na delegacia. O pastor Wellington e os 3 homens foram denunciados formalmente: agressão, tentativa de homicídio, formação de quadrilha, estelionato. Iam ficar presos por muito tempo. A igreja foi fechada temporariamente enquanto a Receita Federal investigava o desvio de dinheiro. Vários fiéis que tinham virado as costas para Clarice voltaram atrás, pedindo desculpas, mas ela não quis receber nenhum deles. Eles só acreditam agora, porque a verdade foi provada. Ela disse, firme. Mas quando eu precisei, quando eu estava sozinha, eles cuspiram em mim. Eu não preciso deles. Eu fiquei orgulhoso dela. Clarice vendeu os poucos pertences que tinha deixado em Porangatu. Algumas roupas, uns livros, um rádio velho que tinha sido da mãe. Com o dinheiro, ela comprou um colchão melhor para o beliche do caminhão, algumas roupas mais confortáveis e um violão de segunda mão que ela sempre quis aprender a tocar. E então, numa manhã de agosto, a gente saiu de Porangatu pela última vez. Subimos na cabine do caminhão, ela no banco do carona, eu no volante, e começamos a rodar. Não tínhamos destino fixo, só a estrada, e isso era mais do que suficiente. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida. A gente rodou o Brasil inteiro. Subimos para o norte, descemos para o sul, atravessamos o nordeste. Cada cidade era uma nova aventura. Cada parada, um novo recomeço. Clarice aprendeu a tocar violão e nas noites em que a gente parava em algum posto, ela tocava e cantava para mim. A voz dela era suave, afinada, cheia de emoção, e eu ficava ali, deitado no beliche, só ouvindo, com um sorriso bobo no rosto. Ela também voltou a escrever. Enchia cadernos e mais cadernos com poesias, pensamentos, histórias. E às vezes, quando eu pedia, ela lia para mim, e cada palavra que saía da boca dela era como um presente. E eu voltei a ser feliz. Não era a mesma felicidade que eu tinha com a Sandra. Era diferente, mais madura, mais consciente, mais grata, porque eu sabia o que era perder. Sabia o que era ficar sozinho, sabia o que era viver sem sentido. E agora, com Clarice ao meu lado, eu tinha tudo de novo. Foi numa noite de dezembro, parados num posto na BR-116, perto de Curitiba, que eu finalmente fiz a pergunta que estava entalada na minha garganta fazia meses. A gente estava sentado na carroceria do caminhão, olhando as estrelas, como sempre. Clarice estava encostada em mim, com a cabeça no meu ombro. Clarice? Casa comigo. Ela levantou a cabeça de repente, me olhando com os olhos arregalados. O quê? Casa comigo. Repeti, segurando a mão dela. Eu sei que a gente se conhece faz pouco tempo. Eu sei que a gente ainda está descobrindo muita coisa um do outro. Mas eu não quero passar o resto da minha vida sem você. Eu não quero acordar de manhã e não te ver do meu lado. Eu não quero rodar essas estradas sem você no banco do carona. Então, casa comigo, por favor. Clarice ficou em silêncio por um momento. E então, os olhos dela encheram de lágrimas. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso. E me beijou. E naquele beijo, eu senti tudo. O passado, o presente, o futuro.
Senti a dor que eu tinha carregado por tanto tempo finalmente se transformando em cura. Senti a solidão se transformando em companhia. Senti a morte se transformando em vida. E eu soube, com absoluta certeza, que eu estava exatamente onde devia estar. Casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples num cartório em Goiânia. Não teve festa grande, não teve convidados. Só nós dois, 2 testemunhas que conhecemos no dia e o juiz de paz. Mas foi perfeito, porque o que importava não era a celebração, era o compromisso, era a promessa de que dali para frente a gente ia enfrentar a estrada juntos. E foi o que a gente fez. Hoje, 2 anos depois daquela noite na capelinha abandonada, eu ainda sou caminhoneiro. Ainda rodo o Brasil de ponta a ponta. Ainda durmo na cabine, ainda como em beira de estrada, ainda sinto o cheiro de diesel e borracha queimada. Mas agora eu não tô sozinho. Clarice tá sempre comigo. No banco do carona, escrevendo no caderninho, tocando violão, rindo das minhas piadas ruins, me fazendo café quando eu tô cansado, segurando minha mão quando a estrada fica difícil. E às vezes, quando a gente para em algum lugar isolado e olha para o céu cheio de estrelas, eu sinto a presença da Sandra ali também. Não com ciúme, não com tristeza, mas com aprovação. Como se ela estivesse olhando para mim lá de cima e dizendo: "Você conseguiu, Roberto. Você seguiu em frente. Você encontrou a luz de novo." E eu encontrei mesmo. Encontrei na beira daquela estrada, numa noite escura e fria, quando eu escolhi parar em vez de passar reto. Encontrei quando eu decidi ser corajoso em vez de covarde. Encontrei quando eu escolhi o barulho em vez da omissão. Encontrei quando eu abri meu coração mais uma vez, mesmo com medo, mesmo com dor, e deixei alguém entrar. Ontem à noite, Clarice me entregou um papel dobrado. Era um poema que ela tinha escrito. E quando eu li, as lágrimas vieram sem aviso. Eu te encontrei no meio da tempestade, quando o mundo inteiro tinha virado as costas. Tu foste luz, quando só havia escuridão. Foste abrigo, quando só havia medo. E agora, quando olho para trás, eu não vejo mais a dor. Eu vejo a estrada que me trouxe até você, e eu vejo o milagre de ter sido salva por alguém que também precisava ser salvo. Obrigada por não ter passado reto, obrigada por ter ficado, obrigada por ter me ensinado que o amor ainda existe e que os encontros nunca são por acaso. Segurei o papel contra o peito e a puxei para um abraço apertado. Eu te amo. Sussurrei no ouvido dela. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta. E ali, naquela cabine apertada de caminhão, em algum lugar perdido nas estradas do Brasil, eu entendi o significado de tudo. Entendi que a vida não é sobre evitar a dor. É sobre encontrar coragem para enfrentá-la. É sobre escolher ajudar, mesmo quando dói. É sobre abrir o coração, mesmo com medo de quebrá-lo de novo. E é sobre entender que, às vezes, quando você salva alguém, você está salvando a si mesmo também. Epílogo. Se você está lendo isso agora, de onde quer que você seja, eu quero te dizer uma coisa. Se um dia você estiver rodando pela estrada da vida e ouvir um grito no meio da escuridão, para. Não passa reto, não finge que não ouviu, porque aquele grito pode ser de alguém que precisa desesperadamente de ajuda. E você, sim, você, pode ser a única luz que aquela pessoa vai ver. Quem tem luz, acende. Quem tem voz, grita. Quem tem coração, fica. E se você fizer isso, se você escolher ser corajoso, talvez, só talvez, você não esteja apenas salvando alguém. Talvez você esteja salvando a si mesmo também, porque foi isso que aconteceu comigo. Naquela noite, quando eu parei na beira daquela estrada e vi uma jovem sendo espancada e crucificada, eu não sabia que estava fazendo a escolha mais importante da minha vida. Eu não sabia que aquele encontro ia mudar tudo. Eu só sabia que eu precisava ajudar. E foi o suficiente. Sempre é suficiente. Então, da próxima vez que você vir alguém precisando de ajuda, lembra de mim, lembra da Clarice e escolhe ficar, porque o mundo já tem gente demais passando reto.
O que a gente precisa é de mais gente que para, mais gente que ajuda, mais gente que fica. Até a próxima estrada, amigos, e que Deus abençoe cada um de vocês. Roberto, o caminhoneiro que aprendeu a viver de novo. A história chegou ao fim com um desfecho feliz, emocionante e transformador. Roberto e Clarice